Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Noreg BR. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A 7ª palestra discute sobre a participação das mulheres nos serviços extrajudiciais, o Mulheres em Pauta. Mas cumprimentar todas as pessoas na pessoa do Dr. Rogério Bacelar, meu amigo, presidente, e que tem há tantos anos dedicado a sua vida ao coletivo dos cartórios, né? A gente que trabalha em movimento associativo, que trabalha em sindicato, trabalha em qualquer coletividade, dedica parte da vida, eu acho que é a maior parte da vida, a um projeto que é um projeto que não é individual, e eu falava isso para a Sônia ainda agora, que eu acho que o Brasil precisa de pessoas mais altruístas, que pensem menos nelas próprias, porque a nossa história, quem estudou, quem está ocupando esses cargos que nós ocupamos, e aqui todos ocupam cargos importantes, já chegou onde queria chegar. Mas o Brasil precisa de pessoas que pensem no nosso país, até porque a gente tem filhos, a gente tem netos, né? E a gente gostaria de um país, de um mundo melhor para eles. Eu quero agradecer à Noreg, agradecer à Moema essa oportunidade. Para mim, eu acho que esse é um dia histórico, porque falar sobre gênero não é fácil em um universo que ainda é predominantemente de homens. Talvez vocês estejam se perguntando por que a gente está falando sobre essa agenda de gênero, mas a gente já passou do tempo de tratar desse tema, até porque todo o sistema extrajudicial faz parte do sistema de justiça, né? Embora vocês exerçam atividade privada, vocês fazem parte do sistema de justiça, a gente trabalha junto no mesmo universo, e se a justiça brasileira está com todas as suas forças concentradas para a igualdade de gênero, para o combate às violências, especialmente a violência contra a mulher que assola o país, o extrajudicial não pode ficar alheio a isso ou apenas pensar em campanhas, né? Porque as campanhas, elas acontecem, elas são instantâneas, depois a gente esquece porque já tem outra. E a gente acabou de ouvir aqui sobre inteligência artificial, sobre o mundo digital. O mundo digital tem cada vez mais nos afastado dos conceitos que devem reger a vida do ser humano, porque é muita informação, então as coisas aparecem instantaneamente na nossa mente e depois desaparecem. Mas quando existe uma ação, quando existe um projeto, quando existe um movimento, né, o que quer que vocês chamem, isso é permanente, isso é perene, isso muda a realidade das instituições. Então, se os cartórios no Brasil querem trabalhar de verdade com a ponta, com a sociedade, eles precisam estar conectados com o que o mundo espera de nós. E um dado que eu quero trazer para vocês, porque que é muito relevante trabalhar gênero. Primeiro, não existe nenhuma possibilidade da gente pensar, eu vou ficar em pé porque eu fico nervosa sentada, da gente pensar em igualdade de gênero se a gente não tratar da doença antes que é a violência contra a mulher, né? E os índices no Brasil são assustadores, né? A cada 6 minutos, uma mulher é violentada. Violência sexual é um crime que ainda está debaixo do tapete, mas que acontece todos os dias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a gente só trabalha igualdade quando a gente trabalha o combate à violência. E o que o Conselho Nacional de Justiça tem feito com relação a essa agenda, que eu acho que precisa ser parametrizado com o mundo dos cartórios? A gente tem inúmeras resoluções, né? A mais importante, a ministra Carmen Lúcia nos deixou um legado, a 254 e a 255, uma trata do combate à violência e outra trata da igualdade de gênero. O ministro Barroso, quando me convidou para ser conselheira, e isso não foi um convite de eu aceitar e virar, né? Eu tive que me submeter ao crivo do STF, porque a minha vaga é a vaga do STF, eu tive que ser votada lá pelos 11 ministros e tive que ser sabatinada no Senado Federal. Mas ele, quando começou essa história de eu participar do conselho, ele disse assim para mim: Renata,
eu queria que você pensasse no Conselho Nacional de Justiça. Não é um convite, é só uma possibilidade. E eu disse a ele, ministro, eu não penso nisso porque eu sou uma ativista do outro lado, eu sou defensora da corporação, fui presidente da Associação dos Juízes do Brasil, então eu trabalho uma pauta corporativa. Ele disse, não, você trabalha uma pauta social, você é uma mulher que vocaliza o que outras mulheres precisam que seja vocalizado, e eu queria que uma mulher com potência ocupasse essa cadeira. E aí eu aceitei, me submeti e entrei. Quando eu cheguei, ele disse, olha, eu vou juntar as duas cadeiras, porque antes um conselheiro ficava com a agenda de igualdade e outro conselheiro ficava com a agenda de combate à violência. E de quebra ele ainda me deu toda a agenda da infância e juventude, que é minha, né, os fóruns todos de infância e juventude, LGBTQIA+, e grupos vulneráveis, né, quilombolas, indígenas, negros, todas essas violências estão debaixo do meu guarda-chuva. E eu pensei, o que eu posso fazer para fazer a diferença? Com as duas resoluções que já existiam, a 254 e a 255. Primeiramente, houve uma edição de uma resolução que foi complementada pelo ministro Barroso, que é a 525, que trata da igualdade de gênero nos tribunais. Por essa resolução, nós temos que ter listas tríplices alternadas, uma mista e uma só de mulheres, para que ascendam aos tribunais. Então, no segundo grau de jurisdição, hoje, obrigatoriamente, todos os tribunais do Brasil, de todas as competências, precisam alternar listas mistas, e nessas listas mistas tem que ter homens e mulheres com a mesma capacidade de competição, não é lista só para colocar a mulher lá e só mandar o homem, porque já tem a lista de mulheres, quem faz a fiscalização disso sou eu, nos tribunais, e uma lista só de mulheres, porque isso vai fazer com que as mulheres cheguem ao segundo grau mais rápido. E aí vocês podem me perguntar, mas por que isso, Renata? Isso é necessário? E aí vocês vão avaliar. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem, no segundo grau, mais pessoas de nome Luiz do que mulheres. Como a gente vai trabalhar qualquer agenda de perspectiva de gênero se eu só tenho homens entendendo aquilo? Eu fiz um TED, né, aquele TED Talks, tem mais ou menos um mês atrás, e nesse TED me pediram para eu contar duas coisas que aconteceram comigo. O TED era para falar a importância das mulheres na política, né? Eu falei, mas não é no judiciário? Não, na política. A gente acha que você tem força para falar sobre a presença feminina na política. Eu dei dois exemplos, que eu nem nunca contei isso para você. O primeiro diz respeito à pobreza menstrual. Essa expressão foi uma expressão que foi politizada no Brasil, né? A esquerda e a direita brigavam e o tema não avançou. O único projeto de lei que a gente tem tratando sobre esse tema é da deputada Tabata Amaral, com quem eu até fiz uma palestra hoje de manhã no Ministério do Planejamento, e o projeto dela diz respeito só a um dia pela dignidade menstrual. Vocês, homens e mulheres, sabem que todas as mulheres menstruam, né? Nascemos mulheres, menstruamos. Só não menstruamos se a gente tiver uma disfunção hormonal. Para as mulheres é muito difícil lidar com isso. Tem mulheres que não sentem muito a menstruação, não sentem dor, não menstruam muito, mas tem outras que sim. E é uma das grandes causas de evasão escolar. As meninas pobres não têm dinheiro para comprar absorvente, elas usam um pano ou usam jornal. E se o fluxo menstrual é muito grande, elas não vão à escola. Isso é impeditivo delas estudarem. Por que a gente não pode discutir isso? Porque no Parlamento brasileiro a gente só tem 18% de mulheres. Todo o resto é de homens, esse tema não consegue avançar. E aí eu contei até, não vou dar spoiler, depois vocês olhem lá o TED, um caso pessoal meu que aconteceu indo para a faculdade e tive um problema com o meu período menstrual. Uma outra questão que envolve a agenda de gênero é a licença maternidade. Eu sou presidente das comissões de assédio de todos os tribunais do Brasil, eu sou presidente do Comitê de Assédio do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça determina que uma semana do mês de maio exista todo um trabalho nos tribunais de combate ao assédio. E eu disse assim, eu vou entrar nesse universo, mas eu preciso saber qual o problema, o diagnóstico do assédio no judiciário. E a gente descobriu que a maior causa de assédio no judiciário
além daquelas questões das cantadas, né, dos homens com as meninas e tudo mais, é a licença maternidade. São as piadinhas, são os preconceitos que as mulheres sofrem quando saem de licença maternidade, durante o período gestacional, se elas têm algum problema durante a gestação, e quando elas chegam grávidas no ambiente de trabalho, elas já são logo indagadas. Ué, mas já vai ter outro filho? Vai sair de novo de licença? Ué, vai amamentar? E quanto tempo você volta? É do mesmo pai? Como é que é isso? Então, isso é um problema de assédio nos tribunais. E eu contei um caso pessoal meu, eu era juiz eleitoral no Rio de Janeiro, eu já tinha tido o meu primeiro filho, que tem 20 anos, eu tenho uma menina de 19 anos, eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho e a bebê tinha 5 meses. Eu fui chamada pelo presidente do meu tribunal, Tribunal Regional Eleitoral. Renata, você tem muita experiência no interior, eu quero que você coordene todos os polos eleitorais nas eleições de 2006. A bebê nasceu em 2005, em outubro de 2005. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso é muito importante para a minha vida profissional, para o meu trabalho. Eu amo eleitoral, fui chamada pela minha capacidade. E o que eu faço com a bebê? Eu estou amamentando a bebê. Eu vou deixar a bebê? Com quem eu vou deixar a bebê? Né? E aí eu pedi para o meu marido, para ele tirar uma licença, ficar com a bebê, e fui eu para trabalhar nas eleições e me preparar. Fosse hoje, ou eu... Fosse hoje, ou eu levava a bebê comigo, sem nenhuma vergonha, isso nem passou pela minha cabeça, de levar a bebê comigo, né? Ou teria pedido para o presidente do meu tribunal, talvez ele tivesse entendido, teria pedido, me aguarda, deixa eu terminar esse período de amamentação, a eleição é no ano que vem, a gente treina alguma pessoa até eu chegar lá, vou trabalhando à distância com você, e eu chego e não deixo a bebê em casa. Então, são situações na vida das mulheres que só as mulheres... E eu não quero dizer assim, o meu chefe na época, ele é um feminista, uma pessoa maravilhosa, mas talvez não tenha passado pela cabeça dele. Aliás, ele nem me perguntou o que ia acontecer com a minha bebê. Ele sabia que eu tinha uma bebê e nem me perguntou. Porque os homens não percebem, né, o que acontece no universo feminino. Então, tratar dessas questões com perspectiva de gênero é muito importante. E eu sei que as mulheres no ramo dos cartórios ainda estão subrepresentadas. Eu sei até que a Moema vai apresentar uma pesquisa aí para vocês, ou algum trabalho, mas a gente sabe que no âmbito dos colaboradores a gente deve ter meio a meio, e é assim nos tribunais também. Às vezes tem até um pouquinho mais de mulheres do que homens, mas nos cargos de liderança, não. Né? E aí a gente faz o quê? A gente tira os homens e coloca as mulheres? Não, não é isso que a gente está propondo, não. É para trabalhar junto com vocês, é para sensibilizar vocês, é para que vocês deem oportunidade para que essas mulheres cheguem, porque elas ainda hoje não têm coragem de chegar. Poucas mulheres têm coragem de dizer o que eu vou dizer para vocês. Na frente dos meus filhos e do meu marido e dos meus pais, num evento como esses em que eu palestrava, era um evento grande e importante, eu disse que eu preferia o meu trabalho e a minha família. A minha família. Eu moro em Brasília, né, durante a semana, eles moram no Rio, os 3 ficam lá, há anos isso já é assim. Isso significa que eu ame menos o meu filho, a minha filha e o meu marido por isso? Eu sou casada há 27 anos. Não, eu tenho a mesma intensidade de amor, mas o tempo que eu dedico à minha vida, o que me faz feliz, o que me faz realizada, é fazer o que eu estou fazendo. E eu não vou abrir mão disso por nenhum padrão social. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso Anoreg 7ª Concarte. A 7ª palestra discute sobre a participação das mulheres nos serviços extrajudiciais. O Mulheres em Pauta. Essa força que eu estou pedindo à plateia é a força que eu quero que cada um de nós trabalhe a questão da violência contra a mulher. Porque nós temos um dado triste do CNJ, 394 mil processos só em 2024. É muito triste. E hoje eu vim aqui para contar uma experiência, porque
eu saí um pouco do registro público. Um belo dia, eu na porta do clube que eu torço, no Rio de Janeiro, da minha conterrânea, que acabou de sair, Vasco da Gama, me convidaram para fazer uma ação global. E lá foi eu falar de moradia digna. Quando eu terminei, quer dizer, terminei não, porque a fila não acabava. E eu tive que dar senha, porque quem conhece São Januário, o entorno é todo de comunidades carentes. E aí eu disse, gente, eu tenho que ir embora, então eu vou dar senha e vocês vão no cartório que eu vou atender vocês. 2 anos depois eu estava sendo convidada para ser a primeira mulher a exercer a função de gestora do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu disse, bom, como a minha chapa não vai ganhar, eu vou me enfiar nessa eleição. E, para minha surpresa, o grande, aquela pessoa que todo mundo conhece, mesmo torcendo para outro clube de futebol, que era o Eurico Miranda, disse para mim, eu vou apoiar a sua candidatura. E eu, juntamente com o presidente Campelo, ganhamos a eleição do Vasco. Primeira reunião. Sônia, vamos fazer uma reunião, vamos dividir todo o clube, incluindo funcionários, em grupos. 1, 2, 3, 4, grupo 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4. E eu caí no grupo das assistentes sociais e psicólogas do clube. Primeira pergunta. Gente, aí, como é que é o trabalho da assistente social e da psicóloga do clube? Não, Sônia, só para aquelas pessoas que estão vinculados ao time profissional. Eu falei só e comecei a entrar em todos os departamentos. Eu só escutava assim, graças a Deus agora tem uma mulher no clube. Graças a Deus, pede para passar o vídeo. Graças a Deus, agora a gente tem voz. E eu, particularmente, vou dizer para vocês que eu sempre fui contra a coisa de cota. Cota, tudo é cota. Eu falei, para que cota para mulher? E eu, dentro do clube de futebol, eu vi a importância da cota para a mulher. E aí, gente, eu me deparei com realidades tipo, as meninas que pegavam a bola no dia de jogo, trabalhavam para uma empresa e o dono da empresa fazia assédio sexual e moral com elas. E ninguém sabia. Eu tirei a empresa. Eu disse, ou a empresa sai ou eu denuncio todo mundo. Agora, para fazer isso, tem que ter coragem. Não é fácil, principalmente no futebol. E comecei a trabalhar a base. Um belo dia, a assistente social liga para mim, 1h da manhã, diz, Sônia, estamos com um problema. A nossa goleira chegou em casa, viu a mãe apanhando, e ela pegou uma faca para matar o pai. E ela disse, quando chegou para matar o pai, nessa época a gente já tinha fundado o departamento psicossocial, ela disse, não posso fazer isso, ele é meu pai. E ligou para a assistente social e para a psicóloga. Pasmem vocês, nós tratamos a goleira, o pai e a mãe. E eles se tornaram os maiores divulgadores de combate à violência contra a mulher. Pode passar, gente, vai passando. Quem é que está com... Só para eu chegar onde eu quero. Esse foi um dos casos. Ah lá, 381 mil casos. Isso é dado do CNJ, tá? Esse foi o trabalho. Um belo dia eu chego em São Januário, vou até o CT.
chama os jogadores profissionais e disse para eles, o negócio é o seguinte, gente, o índice de violência contra a mulher é altíssimo. Eu preciso de vocês para movimentar a massa. Vocês vão me ajudar a fazer a campanha do Sinal Vermelho em São Januário. Mas aí o que eu fiz? Eu chamei todas as torcidas organizadas, pedi que em cada bandeira de cada torcida fizessem um X, chamei as torcedoras, pedi que elas entrassem nas redes sociais e fizessem uma campanha mostrando o X, e no dia do jogo, os jogadores fizeram o movimento do X. No dia seguinte, chego em São Januário, assessoria de comunicação do Vasco me chama. Sônia, tem uma jornalista da Arábia Saudita. Eu falei, da onde? Da Arábia Saudita. Eu falei, mas Arábia Saudita? Que ela quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado na Arábia Saudita, com o sinal vermelho. E aí a jornalista me falou o seguinte, o futebol, Sônia, tem força. E é esses exemplos que a gente precisa levar para o mundo. E essa matéria foi parar na Arábia Saudita, gente. Então, olha só, eu fico pensando, se todo o futebol, se todos os registradores e notários do Brasil se movimentarem contra esse tipo de violência, e aí eu incluo vocês, homens, porque eu incluí todos os homens do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós fizemos camisa, a diretoria foi para campo com camisa. Se todos participarem, eu tenho certeza que aquele índice triste que eu apresentei para vocês vai ser reduzido. Mas a gente precisa crer, acreditar e fazer. Eu assisti todas as palestras, eu escutei todas as argumentações, e eu sou uma estudiosa da área social. Eu digo para vocês que o final da minha vida, provavelmente, vai ser 30% dentro do registro público e 70% na área social. Porque eu gosto da área social. Eu vou para dentro das comunidades do Rio de Janeiro, como o Rogério falou. Eu já trabalhei com a Polícia Federal no combate à pedofilia dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então, eu gosto. É uma coisa que eu vou fazer gratuitamente. É a minha doação para o mundo. E eu digo que a gente vive no mundo hoje digital. Ele é físico, ele é digital e ele é social. A gente pode ter uma inteligência artificial maravilhosa, a gente pode ter um sistema maravilhoso, mas se a gente não incluir pessoas na nossa pauta do dia a dia, nós estamos fadados a um insucesso. O registro público desaparece. Então, eu peço a vocês que vocês incluam na pauta do dia de vocês, isso aí são todos os movimentos, que vocês gravem isso. Qual o projeto que o registro público pode implementar com o objetivo de diminuir o índice que nesse país vem crescendo a cada dia? Eu sugiro Juntas contra a Violência Doméstica. Registre essa ideia. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou continuar dentro da área social, vou incluir na pauta do cartório a questão social, mas uma andorinha, com certeza não vai fazer verão. E eu digo para vocês uma coisa, para terminar, eu ficava pensando, será que eu estou no caminho certo dentro do clube? Um dia, uma jogadora de futebol, uma jogadora a nível de seleção do Vasco, foi entrevistada por uma jornalista. Qual a importância
de você ver uma mulher na gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama? A resposta é porque o dia que eu deixar de jogar futebol, eu acho que eu vou poder estar no lugar dela. E é para isso que a gente precisa de mulheres na gestão. É porque outras pessoas vão se espelhar e vão brigar para chegar onde a gente chega. Muito obrigada. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. A 4ª palestra Inovação e Inteligência Artificial, o futuro dos cartórios. O que eu posso dizer, como minha formação eu sou um desenvolvedor de formação, né, tenho uma empresa que é uma fábrica de software há mais de 20 anos e que há 5 anos a gente vem trabalhando junto ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica do Brasil, e agora eu coordeno a área de tecnologia do Operador Nacional de RTD e PJ. E fico muito feliz em ver que as outras especialidades têm essas iniciativas revolucionárias, utilizando a inteligência artificial. E o RTD ele engatinha ainda com relação a isso, mas o que a gente tem são, como o professor disse ali, provas de conceito que a gente vem desenvolvendo, ensinando dentro de um ambiente privado de uma inteligência artificial, né, produzindo. Primeiro a gente usa como ChatGPT para produzir os manuais de todos os serviços que são entregues ao cliente, aos cartórios. Então a gente tem que produzir ali os manuais, o conteúdo, o passo a passo, a explicação no detalhe. Sempre tem alguém para fazer essa revisão, naturalmente. Não pode se confiar no ChatGPT na hora de ele produzir um conteúdo. Não façam isso de olhos fechados. Agora, qual é o grande salto que pode ser dado? Assim como a palestra anterior aqui do Eduardo, né? Eu também, assim como o Fernando falou, eu também preciso de um agente para mim, porque o dia está ficando pequeno para dar conta de tantas frentes que você vai abrindo com a tecnologia que vai surgindo. Você tem demandas a serem atendidas, tem 3.800 cartórios de RTD e PJ, que é o universo com o qual eu lido, com realidades distintas, tamanhos distintos e que precisam de respostas rápidas. Então, a gente tem uma equipe de suporte que está atendendo a todos esses cartórios e essa equipe precisa de constante atualização e capacitação. Então, a nossa prova de conceito que está mais avançada é para treinar essa equipe. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!